Em 15 de dezembro de 1998, uma mulher morre em um hospital em Tóquio após ingerir um poderoso veneno. No mesmo dia, o fornecedor do veneno se suicida em sua casa no extremo norte do país. Este foi o início de um dos casos mais obscuros do Japão. O Pincha, sou joia? Eu sou o Rusme do Coreonautas.com.br e hoje eu compartilho com vocês este estranho caso ocorrido na década de 90 no Japão. Gostaria de dizer que eu pesquisei e traduzi todo este material diretamente do idioma japonês, já que até a publicação deste vídeo, este caso jamais foi publicado em nenhum outro idioma ocidental. Digo isso apenas para responder a questão que me fizeram nos comentários se eu falo japonês. Sobre este caso, eu apenas enumero fatos, que não expressam a minha opinião sobre este assunto. Os nomes Ayako e Emiko são adaptações para melhor entendimento do caso. Os nomes verdadeiros dos envolvidos nunca foram divulgados. Segue a adaptação. Uma mulher desempregada de 24 anos, residente no distrito de Suginami, em Tóquio, morreu no dia 15 de dezembro de 1998 após tomar um potente veneno adquirido 3 dias antes. A mulher comprou o tóxico através da internet e transferiu o dinheiro para a conta de um certo homem. Um suicídio idêntico já havia ocorrido em agosto daquele mesmo ano. E da mesma forma, o dinheiro havia sido enviado para a conta desse homem misterioso. Foi descoberto que o homem de 27 anos, da cidade de Sapporo, prefeitura de Hokkaido, ao norte do Japão, se suicidou no mesmo dia 15 de dezembro de 1998, e a polícia descobriu que foi esse homem quem havia enviado o veneno. Em 12 de dezembro de 1998, Emiko, uma desempregada de 24 anos, tentou suicídio tomando um produto tóxico. O veneno havia sido enviado 10 dias antes por entrega em domicílio, e o remetente era um tal Ryuji Kusakabe, da cidade de Sapporo. O médico que fez o atendimento de emergência de Emiko no Hospital Universitário Kyorin imediatamente ligou para o número de celular que estava escrito no recibo que estava com ela. Do outro lado da linha, uma voz masculina disse ao médico que não era possível que ela tivesse tomado de verdade aquilo, já que se tratava de cianeto de potássio de alta pureza, um elemento extremamente tóxico, pois reage com a hemoglobina e impedindo o transporte do oxigênio aos tecidos, acarretando a morte rápida do indivíduo. Antes de desligar o telefone, a voz masculina também disse que se Emiko morresse, ele também morreria. Por causa disso, o hospital entrou em contato com a polícia e decidiram não informar que Emiko já havia morrido. E, para todos os efeitos, ela continuava ainda viva. Ainda durante a conversa por telefone com o médico, o indivíduo do outro lado da linha se apresentou como sendo Ryuji Kusakabe. Mais tarde foi descoberto que era um nome falso. Ele disse ao médico que Emiko havia lhe encomendado veneno e ele enviou 6 cápsulas de cianeto, que normalmente custariam 50 mil ienes, cerca de R$1.600. Mas, devido a que a mulher estava desempregada e sem muito dinheiro, ele baixou o preço para 30 mil ienes, ou cerca de R$900. Ele disse ainda que havia enviado o veneno para mais 7 pessoas, e que não teve mais contato com Emiko desde o dia de sua morte no dia 15 de dezembro. A questão do valor da dose de veneno nunca foi respondida. Era uma soma bem alta até para os padrões japoneses. Não se sabe se ele usou para a manutenção da sua vida, ou se reverteu o dinheiro em alguma coisa útil ou inútil, e essa questão compromete um pouco o entendimento do caso. Emiko estava com seu estado psicológico instável durante os últimos 2 anos, e tentou suicídio várias vezes. No dia 3 de dezembro daquele ano, ela enviou o dinheiro à conta de Kusakabe, e este, no dia 7, verificou o extrato sacando tudo, deixando apenas alguns ienes na conta. Na tarde do dia 12, a encomenda chegou na casa de Emiko, cuja mãe da mulher perguntou sobre o conteúdo do pacote, e essa disse que era o seu remédio. A conta do banco para onde foi o dinheiro havia sido criada utilizando um documento de seguro de saúde falso. Entre os amigos e conhecidos de Emiko,
Não havia ninguém que se chamasse Kusakabe. Investigaram na internet, mas Emiko não sabia lidar muito bem com aquele tipo de mídia não tão bem conhecida no Japão naquela década de 90. Mas logo ficou claro que uma pessoa intermediava as relações. Uma dona de casa, que aqui chamamos de Ayako, de 29 anos, residente no distrito de Nerima, em Tóquio, e que também queria se matar. Era ela quem administrava uma homepage conhecida como a Rede do Suicídio. Ayako conheceu Emiko em um hospital e lhe apresentou a Kusakabe, o vendedor de veneno. Além disso, no dia 3 de julho daquele ano, foi descoberto que uma outra dona de casa de 21 anos, moradora do distrito de Adachi, em Tóquio, havia se matado em circunstâncias muito semelhantes às de Emiko. A polícia compreendeu que estava diante de uma série de crimes com veneno enviado a um número indeterminado de pessoas. Na madrugada do dia 15, um homem de 27 anos, professor privado da escola do distrito de Kita, na cidade de Sapporo, se suicidou. Ou seja, poucas horas depois que Emiko morreu por conta do veneno. A família ouviu seus gritos e chamou uma ambulância, mas ele morreu a caminho do hospital. Devido a que esse homem padecia de asma, inicialmente consideraram que ele havia morrido vítima de um ataque relacionado com a sua doença. Mas no dia 25 de dezembro, devido à possibilidade dele ser o envenenador, fizeram um exame de sangue no cadáver, detectando uma alta quantidade de cianeto de potássio. Embora ele estivesse morto, o Departamento de Polícia Metropolitana documentou e processou o caso como suspeita de suicídio assistido. Nos dias 26 e 27, revistaram a casa do homem, mas o veneno não foi descoberto e a polícia confiscou um PC quebrado. Todo mundo deve desejar uma partida tranquila, sem excessos, sem provar o sofrimento, de modo sereno e querendo que seja uma partida definitiva. Esta mensagem figurava como parte da introdução da homepage chamada de O Consultório do Dr. Kiriko. A página era na verdade uma seção disponibilizada na homepage de Ayako, que por sua vez era chamada de Louca Associação de Morte Tranquila Assistida. Ayako e o envenenador se conheceram pela internet no mês de junho daquele ano e trocaram uma grande quantidade de e-mails. Ayako pediu então para que ele se tornasse o médico plantonista da homepage dela, e este passou a assinar as respostas aos comentários dos vários potenciais suicidas que acessavam a página em busca de ajuda, como Ryuji Kusakabe. Por sua vez, Dr. Kiriko, o nome do consultório virtual, o nome deste caso no Japão, e também nome pelo qual o envenenador ficou conhecido, provém da célebre obra em quadrinhos chamada de Dr. Blackjack, de autoria de Osamu Tezuka, onde Dr. Kiriko era um antagonista do herói da história. O herói, o personagem Dr. Blackjack, fazia das tripas coração para salvar quem quer que fosse, independente da situação ou estado gravíssimo do paciente. Mas, de forma contrária, o personagem Dr. Kiriko oferecia uma morte tranquila e rápida aos pacientes que aparentavam não ter chance alguma de sobrevivência. O personagem dizia com frequência que é muito melhor deixar que a pessoa morra em paz, preferivelmente quando não há esperanças de salvação. Sendo possível, então, que o envenenador deste caso tenha adquirido essa forma de pensamento. Ou talvez não, como vocês verão mais adiante, já que a história não é bem o que parece. O cianeto de potássio disponibilizado pelo Dr. Kiriko através da homepage foi encomendado pelas seguintes 8 pessoas. A mulher que chamamos aqui de Emiko encomendou, recebeu e se matou com veneno. Da mesma forma, uma dona de casa de 21 anos, residente no distrito de Adachi, encomendou, recebeu e também se matou tomando cianeto. Uma mulher de 21 anos de idade no distrito de Nerima encomendou e recebeu o veneno, mas não tomou. De igual modo, uma mulher de 31 anos, residente na província de Aichi, e um homem de 25 anos da província de Saitama, também encomendaram o veneno e receberam encomenda. Uma dona de casa de 29 anos de Nerima, a Ayako, a administradora do site de suicídios, também encomendou o veneno e andava com o tubinho pendurado no pescoço, contendo as cápsulas, como se fosse um escapulário. Um homem de 24 anos, residente na província de Ibaraki, e um estudante universitário de 22 anos na cidade de Chiba, província de Chiba, também encomendaram, mas não chegaram a ter em mãos o veneno.
O estudante de Chiba transferiu 30 mil ienes no final de junho, mas não recebeu veneno. Já o homem de Baraki pagou enviando o dinheiro à conta de outra pessoa, vindo a ser entregue em sua casa um pó branco cristalizado. No entanto, a mãe dele, desconfiada, escondeu a encomenda e não entregou ao filho. Posteriormente descobriram que era cianeto de potássio. Quando o Dr. Kiriko se graduou no curso de Química de uma universidade privada, ele conseguiu um emprego em uma empresa de suprimentos médicos da cidade de Sapporo. No entanto, ele manifestou a sua insatisfação sobre o ínfimo bônus em dinheiro que havia recebido, advertindo ao seu chefe que ou a empresa melhorava aquela oferta, ou ele deixaria de trabalhar. E ele realmente deixou o serviço. Kiriko conseguiu um emprego em uma farmácia em 1996. No entanto, após uns 4 meses, ele abandona esse emprego e se dedica ao trabalho de professor particular em um cursinho. Por volta de fevereiro de 1997, Kiriko pede por telefone a um atacadista da empresa de suprimentos médicos que lhe consiga cianeto de potássio. O responsável recusou, mas os pedidos de Kiriko foram tão insistentes, onde este alegava que o veneno seria utilizado para um exame de potássio nas águas de zonas úmidas, que de alguma forma conseguiu convencer o encarregado e assim obter 5 gramas pela ninharia de 660 ienes, ou cerca de R$21. Kiriko não era um perito farmacêutico, mas parecia ter estudado de forma constante, em parte porque ele queria avançar para a Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Ele respondia com muita precisão através do site sobre a quantidade de veneno exata necessária ao óbito, ao mesmo tempo em que aconselhava os seus leitores a não fazerem nada por impulso, em várias das publicações no seu consultório virtual. Naturalmente que tudo isso se dava através da internet, e Dr. Kiriko e seus, digamos, pacientes jamais se encontraram pessoalmente, mesmo porque não havia ninguém querendo encontrá-lo. No mês de novembro de 1998, ele publicou o número do seu celular na página, permitindo que quem precisasse pudesse entrar em contato com ele. A propósito, nos recibos das encomendas venenosas figurava a sigla EC, cujo significado nada mais era que Emergency Capsule, ou cápsula de emergência. O caso foi transmitido pela televisão em shows de variedades e do dia 26 ao dia 27 de dezembro de 1998 foram publicadas na internet as seguintes notas que vou citar em primeira pessoa. O modo como a imprensa manipula a comunicação às massas está cheio de hipocrisia, e em particular o canal Fuji TV, ao tratar o suspeito como um assassino, como se este tivesse misturado veneno na comida, como no recente caso do Karyu envenenado, onde 67 pessoas foram envenenadas e 4 morreram. Naquele meu momento derradeiro, foi o Dr. Kiriko que me deu atenção impedindo meu suicídio, e hoje pode ser que eu só esteja aqui graças a ele. Eu estou rezando pela recente partida do excelentíssimo Dr. Kiriko ao maravilhoso mundo novo transbordante de esperança para que a sua alma descanse. Vocês estão transmitindo pela televisão, categorizando o suicídio como um crime. E eu pergunto, mas por que é errado? Entre morrer, por que viver sendo obrigado a suportar o sofrimento é algo bom? Nos empurram goela abaixo o ato de viver, ou seja, o sofrimento, quando nos arrebatam à força até mesmo o nosso último refúgio. Vocês acham que nós queremos viver em uma sociedade cheia de tais hipócritas? Inteligentes, calem-se, pois rezamos pelo repouso eterno de Dr. Kiriko. Apenas por falar em suicídio, somos tratados como criminosos. Tomaram muitas coisas de nós que ficamos aqui, não é mesmo? Será que irão nos roubar até mesmo esse abrigo que conseguimos neste lugar chamado internet? Nós nada mais queríamos, sereno e tranquilamente, apenas partir deste mundo. No dia 27 de dezembro, data dessa última nota, o site foi excluído, e as imagens que mostro neste vídeo de páginas web japonesas são cópias backup do site original e de outros fóruns de suicidas, ainda em atividade na Web Japan. Devido a este caso, essa parte obscura da internet japonesa veio à tona, e se tornou um dilema social. Após a notificação deste caso pelos meios de comunicação japoneses, houve uma verdadeira onda de aspirantes a suicídio, acessando tais sites em busca do mesmo fim e convidando outros a se matarem juntos.
Na vida cotidiana japonesa, por mais que a pessoa tenha intenções suicidas, é algo difícil de expressar a outras pessoas. Em contrapartida, no mundo da internet povoada de anônimos sem rosto, a simples menção de desejar morrer encontra compaixão entre usuários e um campo de ideias similares que acabam levando a relações que visam o suicídio assistido, em dupla ou em massa. No ano de 2005, um homem com problemas não vinculados ao suicídio fundou um site convidando os leitores a se matarem e, ao se encontrar pessoalmente com eles, o assassino sádico chamado Hiroshi Maioe matou vários usuários em um atípico fetiche sexual que consistia em unicamente sentir prazer estrangulando suas vítimas até a morte. Tudo isso levou a uma maior limitação e classificação da internet japonesa. Em outras palavras, censura. Mas, ao que parece, foi puramente momentâneo, pois volta e meia me deparo com os piores pesadelos navegando pela web Japão. São tantas coisas horripilantes que encontro, que eu diria que a surface da internet japonesa é uma deep web. Lamentavelmente não posso compartilhar a maior parte desse material, mas cheguei a publicar um pouquinho quando eu era editor do blog O Mundo Real do Silvio. De acordo com a Ayako, o Dr. Kiriko não enviava o veneno à torta e à direito a qualquer pessoa que quisesse se matar. Eles, na verdade, aconselhavam os potenciais suicidas a não se matarem, jamais enviando o veneno àqueles considerados com intenções suicidas transitórias, tais como o amor perdido ou o fracasso em exames escolares. Ele, sim, enviou aqueles cujas intenções eram tão extremas que, mesmo com todo o aconselhamento, o suicídio era uma questão de tempo. A própria Ayako comprou do Dr. Kiriko 6 comprimidos de cianeto de potássio por 30 mil ienes, no início de agosto de 1998, e carregava o vidrinho com o veneno como se fosse um substituto para um amuleto da sorte, passando a ter o seguinte pensamento: eu posso me matar a qualquer momento, e por isso vou me empenhar em viver um pouquinho mais. Ela confessou esses seus pensamentos ao Dr. Kiriko por telefone, e este eufórico respondeu que, não é mesmo? Pois é isso mesmo. Aquilo para mim é um misterioso amuleto da sorte. E eu entreguei esses amuletos a várias pessoas, e nenhuma delas ingeriu. Por isso eu tenho a certeza que, para aquela outra garota, o veneno se tornará um amuleto que manterá ela viva. Isso mesmo, Cupinchas. É meio difícil de entender, mas Dr. Kiriko não queria matar ninguém envenenado. Muito pelo contrário. Ele queria que os suicidas vivessem, concedendo a eles o poder entre a vida e a morte. Apesar da questão do dinheiro ofuscar este caso, ele enviava o veneno para que os que tinham intenções suicidas abandonassem a ideia, o que transforma o caso, já interessante por si só, em algo delirantemente extraordinário, envolvendo um relacionamento com os usuários do site, atenção e aconselhamentos, que na verdade deveriam ser disponibilizados por profissionais, e o caso destampou mais uma boa fatia de problemas sociais no Japão, trazendo ao debate o bom ou mau uso da internet. Também mostrou inseguranças, desesperos e soluções distorcidas, um tipo de comprometimento e tentativa de compensação que culmina em um esboço de honra. Honra essa que levou o professor de 27 anos, Dr. Kiriko, ao próprio suicídio ao não suportar a ideia de que o seu amuleto da sorte havia tirado uma vida. Ou seja, ao saber que Emiko havia ingerido o veneno que ele havia fornecido. Estranho e triste. E é isso, Cupinchas. Obrigado por assistirem. Abraços.